Você já ouviu falar nos filmes amaldiçoados de Hollywood? O Exorcista, O Bebê de Rosemary, Poltergeist e Twilight Zone são exemplos bastante famosos. Mas no filme A Profecia de 1976, os eventos estranhos e misteriosos que ocorreram durante a sua produção fizeram com que essa maldição se tornasse uma bênção, transformando o filme em um dos maiores sucessos de bilheteria da história do terror. Olá, excêntricos! Sejam bem-vindos a mais uma sessão do clube. Eu sou a Ana e antes de começar esse vídeo, confere se você já está inscrito no canal, ativa o sininho, já deixa o seu like e o seu comentário nesse vídeo e já compartilha esse vídeo com algum amigo que você sabe que adora esse filme. E se você puder e quiser contribuir para a existência do clube financeiramente, você pode checar nossos planos no Seja Membro ou o nosso Pix que está aqui na descrição. Mas o importante mesmo é a sua presença aqui, interagindo coladinho com a gente. Vamos pro vídeo. Eu sei que para vocês aqui excêntricos, esse filme dispensa apresentações, mas eu vou dar mesmo assim. The Omen, ou A Profecia, é um terror sobrenatural que estreou no dia 6/6 de 1976, dirigido por Richard Donner e escrito por David Seltzer. O enredo do filme segue o pequeno Damien Thor, uma criança que foi adotada ilegalmente no dia do seu nascimento em Roma pelo diplomata norte-americano Robert Thorne, sem o consentimento e conhecimento da sua esposa, depois que o filho biológico do casal morre logo após o parto. A troca é praticamente perfeita e não deixa rastros. As duas crianças nasceram no dia 6/6 às 6 horas da manhã. Por um tempo, os três vivem uma vida muito feliz. Robert é convidado para ser embaixador dos Estados Unidos na Grã-Bretanha e a família se muda de Roma para Londres. Mas conforme os anos passam, uma série de eventos misteriosos e mortes violentas ocorrem ali em torno da família Thorne, e Robert descobre que Damien é o anticristo profetizado no livro do Apocalipse. O Damien foi interpretado pelo Harvey Spencer Stephens, que tinha a mesma idade do personagem na época da gravação, apenas 5 anos. A Profecia foi o seu primeiro e penúltimo trabalho, porque logo depois o ator trabalhou em mais um filme, mas não muito tempo depois, ainda antes dos 10 anos, ele já tinha desistido da sua carreira de ator. E eu fico me perguntando se, será que o filme A Profecia foi o responsável pela sua desistência? Afinal de contas, do dia para a noite, o Harvey se tornou uma das crianças mais assustadoras que já passaram pela Terra. E se eu estudasse na mesma escola que ele, eu não sei o que eu faria. Então não deve ter sido tão fácil para ele ter vivido esse personagem. Em 1973, um executivo de publicidade e cristão protestante, Robert Munger, estava batendo um papo com o produtor Harvey Benard sobre a possibilidade de o anticristo estar caminhando pela Terra na forma de uma criança desconhecida pela maior parte da humanidade. E foi através dessa conversa que surgiu a ideia para o filme. Foi então que o produtor contratou o David Seltzer para escrever esse roteiro do filme que ele tinha imaginado com Munger. O Seltzer, ali, depois de ter pegado o briefing da história, pegou muitas ideias do dispensacionalismo pré-milenista, especialmente do livro The Late Great Planet Earth, de Hal Lindsey, que, coincidência ou não, era o mesmo livro que o Munger lia quando conversava com Benard e teve a ideia para a história. O The Late Great Planet Earth é um livro best-seller de 1970 e, segundo o The New York Times, foi o livro de não-ficção mais vendido naquele ano e um dos mais vendidos da década. E a nossa interpretação moderna do livro do Apocalipse se deve muito a esse livro e a outros trabalhos que surgiram depois usando ele como inspiração, como o próprio caso de A Profecia. O dispensacionalismo é uma corrente teológica que faz uma interpretação consistentemente literal das escrituras, em particular da profecia bíblica, onde acredita-se que a segunda vinda de Jesus Cristo será um acontecimento no mundo físico, envolvendo o arrebatamento e um período de 7 anos, onde as pessoas que ficarem aqui na Terra sofrerão e muito se não tiverem a grande marca da besta. Portanto, a profecia traz uma perspectiva protestante fundamental
fundamentalista norte-americana do que é o fim do mundo. Diferente de O Bebê de Rosemary, onde nós nem podemos ver o rosto do bebê de tão assustador que ele é, em A Profecia, o anticristo aparece na forma de uma criança aparentemente angelical, refletindo exatamente o espírito dos Estados Unidos na década de 1970. Com o surgimento do pânico satânico, que vocês já estão cansados de saber, e com o aumento constante dessa paranoia que o fim do mundo estava próximo. Afinal, a virada do milênio não demoraria tanto a acontecer, e que o anticristo seria essa pessoa que ninguém jamais imaginaria. As igrejas evangélicas aqui no Brasil bebem muito dessa fonte do dispensacionalismo, e é por isso que essa vertente teológica não deve ser tão estranha aos seus ouvidos assim. O impacto do filme na cultura popular foi tão grande que depois do seu lançamento, muitas pessoas e igrejas passaram a aceitar a leitura dispensacionalista do livro do Apocalipse como sendo a interpretação correta. Mas a verdade é que antes da década de 70, o dispensacionismo era tratado como uma teoria marginal dentro do protestantismo e também no catolicismo. E algumas passagens bíblicas que foram inventadas para a profecia percorrem no imaginário popular como sendo passagens reais. Da mesma forma que essa figura sinistra, que governará o mundo por 7 anos, previsto no livro do Apocalipse, comumente conhecida como o Anticristo, não é descrito na Bíblia como sendo o filho de Satanás, como se fosse um paralelo a Jesus Cristo e Deus. Mas no roteiro de A Profecia, o Satanás é diretamente o pai do Anticristo, como se ele tivesse ali copulado mesmo com a mãe. Então, depois do lançamento do filme, acredita-se amplamente, até mesmo por cristãos protestantes, que Satanás é o pai do Anticristo. Apesar da Bíblia dizer que o Anticristo nada mais é que um seguidor, um discípulo. E foi também devido à popularidade de A Profecia que o número 666 entrou no imaginário da cultura popular. E a maioria das pessoas, até mesmo as não religiosas, estão pelo menos, ainda que vagamente, cientes do significado sinistro atribuído a esse número. A profecia distorce sim, maciçamente o livro do Apocalipse. E o Munger, além de ter tido a ideia original, foi ele quem atuou como consultor religioso no filme. Ele provavelmente, apesar de não ser pastor, apesar de não ser teólogo, ele deveria estar bastante ciente dessas distorções, mas ele preferiu ignorá-las e elogiava o roteiro dizendo que ele estava teologicamente correto. Nós podemos atribuir muito do sucesso do filme em 1976 devido a uma sensação de mal-estar geral que percorria o Ocidente na época. Era bastante improvável que a maioria das pessoas que assistiram o filme naquele ano aceitasse o ponto de vista dispensacionalista, afinal, como eu falei, ele não era popular antes disso. Mas esse sentimento de que o mundo, mais precisamente o Ocidente, estava em seu estado de declínio terminal, deu ao filme uma ressonância na época que faltou à sua sequência e aos remakes. Todavia, porém, entretanto excêntrico, esse não foi o único motivo do sucesso estrondoso de A Profecia. Antes do filme começar a ser rodado, o Munger começou a sentir que tinha alguma coisa errada. E ele começou a avisar para o Benioff que talvez seria melhor se ele desistisse de fazer o filme. E ele disse que se o filme fosse feito, eles teriam problemas. E justificou dizendo que se a maior arma do diabo é ser invisível, ele jamais iria querer que alguém tirasse a sua invisibilidade para milhões de pessoas. E talvez ele estivesse certo em estar preocupado. Em junho de 1975, apenas 2 meses antes de começarem as gravações de A Profecia, coisas muito estranhas começaram a acontecer com a equipe do filme. O filho do Gregory Peck, ator que interpreta o pai do Damien, tirou a própria vida com um tiro na cabeça. E o Gregory, apesar de estar muito mal emocionalmente, vai para Londres mesmo assim para começar as filmagens. E quando ele estava indo para Londres, o avião que ele estava foi atingido por um raio no meio do Oceano Atlântico. E quem já assistiu o filme sabe que os raios têm um papel muito importante na construção da tensão. E como se não bastasse, na mesma semana, o avião onde o produtor executivo do filme estava também foi atingido por um raio. E foi com esses primeiros acontecimentos que se iniciou a maldição de A Profecia. Até o seu lançamento em junho de 1976, muitos acontecimentos bizarros e inexplicáveis aconteceram com outros membros da equipe técnica do filme, do designer de produção ao dublê. Dizem que o clima no set era de temor e tensão, e que as pessoas estavam morrendo de medo de se machucarem de verdade durante as gravações. O produtor e criador do filme,
filme, o Harvey Bernhard, revelou 30 anos depois que em um determinado momento das gravações a situação estava tão tensa que ele só entrava no set com um crucifixo no peito e que ele não se desgrudava dele por nada. Ele disse que sabia que o diabo estava trabalhando para que o filme não fosse feito. E ele não queria correr nenhum risco, né? Afinal, ele sabia que estava lidando com forças desconhecidas. E se você acha que as tias que colocam uma cadeirinha na porta de casa na sua rua são as pessoas mais fofoqueiras que existem, devo te informar que em Hollywood existem tias mais fofoqueiras e marqueteiras. Porque as fofocas em Hollywood em torno da produção que imortalizou a profecia, como o último filme de uma longa linhagem de filmes malditos, foi o gás necessário para despertar a curiosidade e vontade do público de assistir o filme, sendo então a maldição o outro grande motivo por trás do sucesso de A Profecia. Diferente de outros filmes malditos de Hollywood, A Maldição e A Profecia começou a acontecer antes e não depois que o filme foi feito, como é o exemplo de Bebê de Rosemary. Agora, se tudo foi um grande jogo de marketing que tentou caracterizar como maldição esses eventos bastante bizarros, ou se realmente a equipe estava vivendo esse nível de paranoia, eu acho que nós nunca saberemos. E se Satanás realmente tentou impedir a existência de A Profecia, ele falhou miseravelmente. Tchau!